Mas o que é que se passa neste país? O próprio MPLA, pela aquela ambição deles desmedidas, eles acham que só são eles os angolanos. Os SOBA não têm direito de benefício desse país. O SOBA é um instrumento. Então, nós, quando apresentamos projetos, eles contornam o projeto. O Camilo Amões, o falecido o Antônio Segunda, apresentou uma aldeia moderna no Ambo, projeto Camilo Amões. Aquele projeto, visitamos todos nós, o rei do Ndongo visitou, o rei do Mastengo Atembo visitou, visitaram várias entidades tradicionais. Eles aceitaram que aquele projeto fosse abrangente e nós pedimos ao Segundo uma parceria que fosse aquilo. Mas há um dirigente no MPLA do Topo, que hoje também ostenta aí uma função muito forte, que dizia que você quer ir aonde? Você quer dar essas casas a esses povos? Não. Você não pode fazer nada disto, você não pode. Nós não vamos apoiar esse projeto. Inviabilizar um projeto. Quer dizer que eles pensam que só os dinheiros, como estamos a assistir, saem nos contentores de um grupo, as casas que eles estão a construir, os projetos que eles fizeram, não tiveram em conta, pelo menos, levar esses projetos nas aldeias, como o português tentou fazer, os colonos que tentaram fazer. Quando os portugueses acharam que podiam trazer as escolas, os hospitais nas aldeias, aglutinaram as aldeias, ajuntaram. Isto foi em 1966, 60 em diante. Então, é aí que eles acharam que tinham que aglutinar os sobas, mas nenhum soba ia perder a sua autoridade. 3 sobados eram ajuntados. E aí traziam uma escola, traziam uma chafariz. A ideia dos portugueses seria esta. Se não fosse a guerra até que terminou a revolta dos portugueses de 24 e 25 de abril, os portugueses é que tinham já uma linha de orientação social. Nós estudávamos naquela altura, não precisávamos ir muita distância, nas aldeias onde nós nascemos, havia escola. E até já estavam a pensar em colocar centros, postos médicos nas grandes setores, para poder acudir às primeiras situações. E tínhamos enfermeiros. E hoje, uma vez que a situação foi evoluindo, hoje fala-se de sobas fantasmas. O número é elevado, o CACAT tem conhecimento que existem sobas fantasmas no país? Bom, a introdução desses sobas fantasma não é de assustarmos a nós, não. E porque também quem chama uma autoridade fantasma, também isto é falta de respeito. Porque no poder tradicional nos controlamos, nós nos conhecemos. Como é que nós nos conhecemos? Nós nos conhecemos por identificação da linhagem. O soba só é soba se tiver a linhagem, tiver as terras, tiver a população. Mas quando o partido no poder achou, naqueles anos 80, acabar com os sobados e substituir por coordenadores de bairros, coordenadores do partido, e então matou a essência do soba. Outros sobas foram transferidos como coordenadores do partido, outros foram tanto ocupando as funções no partido. Então, esta situação ocorreu naquele período. E quando o Jonas Savimbi intensificou a guerra, depois de olharem que a outra parte valorizava o soba de uma outra forma, então aqui depois sentiram aflito. E então, o que é que houve? Depois do lançamento da paz em 91, havia necessidade de repor a ordem. E como é que o MPLA fez? Mesmo aqui no Luanda não havia sobas. Aqui no Luanda, quando nós chegamos aqui no Luanda, havia um soba ou uma ou 2 pessoas só. Não havia, porque eu até nunca ouvi, só havia a relojaria. Aquela relojaria da Sanzala, quem coordenou aquela relojaria da Sanzala era Cipai. Cumpriu os trabalhos, e então os portugueses acharam que tinham que lhe acomodar e criaram a regidoria. E então, esta pessoa é da origem cabo-verdiana, que ocupou o lugar. A intenção era que controlar os angolanos para denunciar os guerrilheiros. Esta função que eles criaram, aquela regidoria, e de lá, naqueles anos 50, criaram estes subsídios para irem dar os sobas para também servirem de bufos.
Quer dizer que o SOBA tinha que dar a informação ao chefe do posto, quem é que entrou na aldeia, quem é que está a ir na guerra de libertação nacional. Então, com aqueles subsídios, os SOBAs ficaram quase amarados. E então, na vinda do partido MPLA, quando tomou a independência, esta política continuou. Então, como é que surgem os SOBAs fantasma? Aqueles homens do MPLA que eram coordenadores do bairro, e na mudança do multipartidismo não tinham espaço onde poderem colocar, então foram atribuídos o papel do SOBA. Tal como vejo em Luanda, tem SOBAs em grandes escalas, uns não têm população, não têm linhagem. Se ele perguntar qual é a linhagem, ele não é capaz de dizer. Se ele perguntar qual é o metro, portanto, qual é o metro de repartição da terra, porque antes dos portugueses o nosso poder já havia bem organizado. O Reino do Congo criou o sistema dos impostos, criou o sistema administrativo, criou a moeda. Os portugueses chegaram aqui e encontraram a moeda Zimbo. E nós tínhamos uma Constituição que é Muxico, Huachá. Aqui onde aglutinaram todas as regras costumeiras lá. Do mal e do bem, isso estava sob controle dos reis. Todos eles aí bem controlados. Entanto, depois da independência, o Agostinho Neto matou tudo. Toda a cultura nossa foi distinta. Tanto é que onde nasce tal SOBAs que se diz SOBA é fantasmas. Mas para nós isto é um falso problema. Porque o que é que está aí? 18 mil que dão no SOBA, nem chegam. Ainda que fossem 100 mil SOBA. Não é uma gota no oceano. Agora, estamos a ouvir no Ministério das Finanças a introdução de fantasma, na educação a introdução de fantasma, no exército a fantasma, na polícia a fantasma. Então eles criaram todos esses fantasmas, cada departamento, para eles irem buscar esses dividendos. No fundo, próprios SOBAs que eles introduziram, uns não recebem dinheiro. Aquilo é uma luta de quem quer Mas cada quem área. introduziu? Quem produziu é porque o partido. É o partido que teve essa estratégia de partido. E por que eles fizeram isto? Porque eles fizeram isto para dar os lugares aos seus coordenadores que não poderiam ficar isentos, não sabiam onde tirar, onde os colocar. Acabaram, como o caso o SOBA da Ilha. SOBA da Ilha Napoleão foi no tempo colonial. Foi tropa da Marinha. Esteve no Lubito. Quando veio para Luanda, criou o comitê aí da Maianga, de Ingombota, onde o SOBA Napoleão esteve. Quando olharam que o SOBA já esteve cansado, então criaram um posto de sobado para a ilha e despacharam o Napoleão na ilha para ir cumprir o papel da ilha. Mas o Napoleão não tem cultura de ilhéus dos Bacongo, aquele é o manancial do rei do Congo, onde saía a moeda, o Zimbo, onde era tratado aí. Tanto é aí onde nascem já esses fantasmas, que se dizem fantasma. Mas nós, na cultura Bacongo, você não pode tratar o outro de fantasma, não pode tratar o outro de nomes feios, porque sob pena você ser culpabilizado, né? Porque você tem que respeitar esta pessoa. Mas no ponto de vista do sobado, há SOBAs introduzidos dentro da classe por regime que governa o país. Soba, Tiago, como é que é feita, como é que é feito nas províncias, e tanto em Luanda, neste caso em Angola, quando é que alguém pode ser SOBA? E quais são os rituais que são feitos para que esta pessoa possa ser SOBA? Ou rei? Olha, a classe do rei nasce, conforme já lhe disse, no passado, quando as nações de Angola foram coordenadas, uns, os Bacongo de lado, os Quimbundo de lado e outros Chogos de lado. Então dividiram este parceiro de terra por grupos. Os que falavam Kikongo ficaram no norte, os que estiveram falando Quimbundo ficaram no centro, os Chogos ficaram no leste e no centro do sul ficaram os sulanos e até lá os Mandume. Então, em cada tribo que nasce uma autoridade. A autoridade nasce na tribo. E por quê? Também esta autoridade que nasce na tribo, primeiro tinha que ter as suas terras
ocupada. Por exemplo, nós em Malange temos uma área específica do Sobabango, e o meu avô. Os meus pais em Massango temos uma área também dos nossos pais. A minha tribo também temos uma área no campo que é o do Cunga. Então, você um Soba só tinha que ter a terra, tinha que ter a população e tem que ter este requisito. E é indicado para ir cumprir. Mas para ir cumprir um papel de Soba, você tem que ter requisitos suficientemente aceitáveis. É a pessoa que respeita a cultura, respeita as comunidades, tem ficha limpa, uma pessoa que consegue, portanto, dar uma hospedagem a algumas pessoas, passageiros que venham, os visitantes, etc. Esses requisitos são sempre estudados dentro da tribo. Logo que a pessoa está a crescer, está nascendo, estão a ver os comportamentos, o próprio tio veio e diz, olha, este será o substituto da nossa tribo, porque tem grande capacidade, ele tem esse requisito. Não é hoje um Soba, não tem requisito, como estamos a ver, dormiu ontem, acorda porque é rei, não sei o quê. Não, o reinato depende de uma área onde nasce o reinato. Nós, os Bakongo, o rei do Congo coordenava Angola, Congo Democrático, Congo Brazzaville, até ia à África, de lá em cima, no Gabão. Então, quem quer ficar nesse lugar tem que ser eleito. E todas as tribos Bakongo têm que estar lá reunidos e saber quem é este que vai subir neste poder. Primeiro, temos que saber, no passado, quem é um dos avós dele que já era rei. Quem é um dos avós deles que já esteve naquela organização do rei. Porque o rei tinha ministro da defesa, tinha ministro da economia, tinha ministro da agricultura, tinha da saúde, tinha todos esses componentes. Então, naquela altura não havia, portanto, esta organização moderna. Mesmo os portugueses, quando chegaram, encontraram esta organização. Alguém tratava de saúde. E alguém tratava, esse que trata de saúde, poderia também tratar, controlar os feiticeiros que estão dentro daquela área, os que fazem mal, os que fazem bem, que fazem malabarismo, tinham que estar controlados. O rei tinha que saber. E o feitiço, naquela altura, era um instrumento para a defesa do reinado. Ninguém poderia usar o feitiço sem a autorização do rei, principalmente aquele feitiço mais perigoso. E como é que o feitiço mais perigoso foi introduzido como medida de defesa do poder? Hoje os governos modernos fabricam as armas, não é? Então, se eles fabricam as armas também matam. Se não souberem usar, então eles criaram as regras. Naquela altura o feitiço tinha regra. Não em qualquer pessoa que podia usar feitiço de mal contra uma pessoa que não fez nada. Mesmo o feiticeiro, não era assim difícil dizer que não pode manter, não pode nascer, não. Ele tão logo que sabe que ele tem feitiço, mas precisou de uma menina, de uma outra tribo, a outra tribo reúne. Você tem essas características, você é feiticeiro, mas o seu feitiço não pode ser transmissível para os filhos, tem limite. E é proibido meterem feitiço numa casa, tal como se fazem regras do medicamento, né? Fora de alcance, o medicamento deve ser guardado fora de alcance. O feitiço também era assim. Mas num encontro alargado, onde o rei chama todos eles desse instrumento. E este feitiço perigoso, aquelas pessoas, por exemplo, o teu carro está lá embaixo, aparece um gatuno, vem e te leva o carro. E você, dono do carro, fica sem carro. Fica bonito? Não. Então, há de ir se queixar no rei, ou está no Soba, onde aconteceu isto. E vão te aconselhar. O que você quer que a gente faça esta pessoa? Vão comunicar às pessoas. Para quem levou o artigo do escrivão, é melhor trazer. Não quero trazer. Então, vão orientar. Vamos chamar o mais velho, fulano, que é o melhor especialista para esta matéria, para tomar medida a esta pessoa. Então, logo que aquele especialista é chamado, o rei tem que tomar conhecimento, e até as famílias. Aquelas pessoas que sabem que o meu filho é o gatuno, à noite a tua mãe
O teu pai chama-te a atenção, para você que roubou mesmo essa coisa, é melhor você falar, não sou eu, não sei, pá. Então aqui o escrivão vai recorrer a especialista que tem esses instrumentos para disciplinar as pessoas. Logo é chamado esse especialista. Vem, confessas aí, é para me levar a minha coisa, não sei o que, estás triste. Não há problema. A pessoa que levou a tua coisa tem 48 horas. Se ele não trazerem esse meio,